Já não me convidas pra sair. Agora deixas-me em casa cuidar de tudo. Não sei se é porque já não sentes nada por mim. Mas quando estás comigo só ficas no WhatsApp. Já não me das atenção, todos os dias é confusão. Já não me chamas de amor, não sei o que fiz para merecer isso. Fala, 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 se já não queres mais nada. Fala, 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 se já tens outro alguém. Fala, 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 se já não queres mais nada. Fala, 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 fala. Olá, olá, vamos ver se é desta vez que irá funcionar. Olá a todos. Sim, apreciei a música. Esta música é nova, brand new. É do novo artista, Albert. Chama-se Falando. Pois eu é que faço ciúme à toa. Andas a fazer paródias mundiais com os amigos do Wakanda Forever. Podem ouvir a música no YouTube, está disponível no YouTube. Se já não queres mais nada. Se já tens outro alguém. Ora bem, malta. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Pronto, estivemos a tentar fazer os diretos anteriores e estava a haver interferência. Entretanto, tivemos de sair e voltar a entrar. Mas esperamos que desta vez vai funcionar para darmos continuidade à nossa entrevista. Hoje vamos ter aqui a farmacêutica Adiato Baldé. Hoje vamos variar um bocadinho o tema. Não vamos falar sobre música, sobre moda, mas vamos falar sobre saúde e beleza. Anteriormente tivemos artistas e designers, tais como o Eric Daro, o Clash e o Alpha Kanté, na semana passada. Ontem estivemos com o Eric, quem não assistiu a entrevista pode assistir, que está mais em baixo, e também vai estar disponível amanhã no nosso canal do YouTube. E hoje vamos ter aqui a Adiato Baldé para nos falar sobre a sua marca Amir Cosmetics. Vou trazer a Adiato para o direto e vamos ver se é desta que conseguimos falar com a Adiato. Hello? Sim? Acho que já está a funcionar. Pronto. Ai, Deus, obrigado. Já está a funcionar. Afinal, qual é que era o problema? Acho que estavas a ouvir a minha voz em segundo plano. Segundo quem entende do assunto. Por isso é que eu precisava pôr os fones. Eu não sei. Não, eu conseguia-te ouvir, mas eu estava a ouvir a minha voz repetida. Ah, ok. Não era a tua voz, era a minha voz que estava repetida. Pronto, mas agora já está a funcionar, certo? Agora já está a funcionar, agora Pronto. já podemos continuar. E queremos saber tudo. Não nos escondas nada. Não vou, prometo. Ora bem, olha, bem-vindos a todos. Muito obrigada a vocês todos que estiveram connosco ontem. Hoje o tema é saúde e beleza. E a Adiato vai-nos explicar tudinho como é que é esta vida de farmacêutica e tal. E as misturas dos teus cremes, dos teus produtos que fazem magia nas peles. Então, portanto, vamos dar início aqui. Adiato, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu. Muito obrigada por seguires o Novo Alur desde 2017, que eu ainda me lembro, naquela altura, quando ainda tínhamos iniciado o projeto.
Eu acho que eu ainda cheguei a fazer um vídeo, acho que era no final Fizeste do ano ou no Natal. exatamente. Sim, Olha, sim, sim. não nos esquecemos da tua cara. Não nos esquecemos. E sim, a Dieto é uma das nossas seguidoras desde o início do projeto. Ela, mal nós anunciamos o projeto publicamente, ela foi uma das pessoas que abraçou a causa, inclusive fez um vídeo a desejar feliz ano novo para todos os nossos seguidores. E pronto, e nós não esquecemos isso, são esses pequenos pormenores que nós não esquecemos. Ainda bem. Mas hoje vamos estar aqui, a dia tu vais-nos falar sobre a tua profissão, primeiramente. Quando é que ganhaste a paixão nessa área? Farmácia ou cosméticos? Não. Onde é que é que eu, onde é que és Vamos que eu... iniciar primeiro Vamos começar pela farmácia, não é? pela farmácia, sim. Pronto. Então, onde é que eu ganhei a paixão pela farmácia? Olha, eu caí na farmácia de paraquedas. Porque o meu grande sonho sempre foi ser médica. Mas no 12º ano tive uns problemas e acabou por me baixar a média. Então eu não consegui, toda a gente sabe que são as médias exageradas para entrar para a medicina em Portugal, né? Então não consegui entrar para a medicina. Fiz uma birra daquelas e disse, não vou, já que não vou entrar para a medicina, então também não quero estudar. Uma amiga da minha mãe, a minha mãe estava a pensar, então vais fazer enfermagem, porque geralmente na Guiné as pessoas não têm muita noção de que cursos é que existem dentro da área de saúde. As pessoas só conhecem medicina, enfermagem e talvez análises clínicas e não muito mais do que isso, né? Principalmente na altura, quando eu entrei para a faculdade, que já foi assim há uns 12 anos. Então, Um momento, há uns quantos anos? estamos em 2019, né? Há uns 12 anos. 2007. Entraste para a Sim, faculdade. em 2007. Isto significa, já vamos lá chegar. Pronto, Aqui, já estás a adivinhar a minha idade. Com essa baby face, afinal. Ok, continua. Pronto. Então, foi uma amiga da minha mãe, espanhola, que disse à minha mãe, não, enfermagem não, ela é enfermeira. E disse à minha mãe, enfermagem não, ela que vá para a farmácia. Pronto, então fui de paraquedas, como estava a dizer, sem ter noção nenhuma do que ia, sem bases, sem sequer ter pensado nisso antes, né? E fui, entrei para a Universidade do Algarve e pronto, no início foi assim, acho que o primeiro ano da faculdade é sempre aquele... Existem sempre aquelas dúvidas existenciais, principalmente quando é uma coisa que a pessoa não tinha planejado anteriormente, que era o meu caso. Pronto, depois, com o decorrer do tempo, vi que era isso mesmo, que era isso mesmo que eu queria, que ainda bem que não entrei para a medicina, né? Que há males que vêm para bem, e encontrei naquilo uma forma de poder contribuir positivamente para a Guiné sem precisar ser médica, porque já haviam muitos médicos, já existem muitos médicos, então esta é uma área em que não temos técnicos nessa área, não temos profissionais nessa área, então direcionei, né, a parte positiva da coisa. E pronto, abracei a causa. Abracei a causa dos medicamentos, para assim dizer. Exatamente. E tu alguma vez já trabalhaste na Guiné? Não trabalhar remunerado, né? Mas já fiz assim um estágio profissional na SECOM, que é a Central de Compra de Medicamentos. Lá na Guiné? Na Guiné, sim, mas foi durante 3 meses. Após teres terminado Foi... Sim, foi quando terminei a licenciatura. Sim. O meu objetivo era voltar, pronto, ficar na Guiné, né? Não foi, estou a mentir, não foi quando terminei a licenciatura, porque eu ainda foi quando fiz o primeiro ano do mestrado, depois fui para lá, fiz uns 3 meses. Ok. Quando tu terminaste o teu curso, foi difícil encontrar trabalho na tua área? Não, foi num instante. Foi muito rápido. Isto em Portugal? Isto em Portugal, sim. E trabalhaste mesmo numa farmácia mesmo? Sim. Diretamente assim? Diretamente. Não existiu aquele preconceito assim em Portugal? Tipo, não. Sabes que o preconceito que existe em Portugal em relação aos blacks, como estás a dizer,
não existe propriamente da área da saúde. Se Ok. reparares, pronto, na farmácia eu não... Como é que eu hei de explicar? Continua a ser na mesma um bichinho na farmácia, porque independentemente de haverem negros a trabalharem na área de saúde em Portugal, principalmente nos hospitais, médicos e enfermeiros, há tantos, mas não existem tantos farmacêuticos ou técnicos de farmácia negros em Portugal. Tanto que as pessoas, quando me viam atrás do balcão, a maioria não conseguia esconder o choque. Outros era porque, é muito nova, será que... Eu quero falar com Está uma mesmo doutora. preparada É para muito arranjar o nova. medicamento certo. Será? Pronto. Outros era, percebia-se mesmo que era. Pronto, e eu naquela altura ainda tinha, fazia mesmo questão de andar com o meu afro e Ainda passar por aquela cima, em imagem. Sim, Portugal. é em Portugal. Em Portugal, É em sim. Portugal, é verdade. É verdade. Eu estou um bocado Trabalhei surpresa. na farmácia Alvalade, que fica na avenida, no Alvalade. É uma avenida, na Avenida da Igreja, é uma avenida que tem 6 farmácias. Acho que é a avenida com mais farmácias em Lisboa, mesmo em Alvalade. Ok. E depois fui para... Não fiquei, por acaso não fiquei durante muito tempo, porque depois, quando comecei a fazer o mestrado, que foi na área regulamentar, consegui um estágio profissional no Infarmed, que é a autoridade regulamentar do medicamento em Portugal. Então abandonei a farmácia e fui para o Infarmed. Ok. E depois disso, quantos anos é que ficaste a exercer essa profissão em Portugal? Porque agora, neste momento, encontras-te em Inglaterra. Sim, foi só durante um ano, depois vim para cá. Ok. Então tu já estás cá há algum tempo. Cá em Estou Inglaterra. cá desde... Bem, eu andei a ir e a vir. Mas oficialmente mesmo para ficar foi desde 2017, foi há 2 anos só. Há 2 anos. Ok. E aqui? Estás a E trabalhar também na aqui, tua e área? aqui trabalho numa indústria farmacêutica Uhum. que, pronto, produz, pronto, exporta para outros países e também fornece as farmácias locais e esses grandes supermercados como o Tesco, a Asda, sim. Ok. Quando concluíste o teu curso, qual foi um dos maiores obstáculos que tu temias? Que houvesse no meio do teu caminho, do tipo, às vezes, sabes que muitas das vezes terminam-se os cursos e depois temos aquele receio, será que eu vou conseguir trabalho logo de imediato? Ainda por cima, Olha, nessas áreas. eu não tive esse receio em específico, porque, como já te disse, na área de saúde realmente nós não temos problemas em arranjar trabalho. Às vezes, antes mesmo de acabar o curso, já temos várias propostas, já temos Estágios e etc. estágios profissionais disponíveis e várias outras oportunidades. Eu não tive esse problema realmente. E sinceramente, agora estou a tentar voltar no tempo para ver se tive este receio. O receio que eu tive é o de as pessoas fazerem-me perguntas e eu não saber responder. Esse receio eu tive, né? Será que eu sei? Será que eu estou preparada? Porque nós, quando acabamos o curso, ficamos com aquela sensação, eu pelo menos tive a sensação de um vazio, tive assim um vazio interior e pensei, o que é que eu sei? Eu agora vou-me pôr à frente das pessoas, eles dizer como é que têm que tomar os medicamentos, mas o que é que eu sei? Será que eu estou preparada para fazer isto? Estas foram as dúvidas que eu tive. Eu não tive o receio de achar que não ia arranjar trabalho, porque isso eu sabia que eu ia arranjar. Já sabia que ia conseguir. Era mesmo a questão de ter aquele receio do contacto com o público. É. Pronto. E sendo essas umas das áreas que na Guiné-Bissau ainda assim não há muito, o que é que tu achas que a Guiné precisa para melhorar essa área da saúde, Uh, tanto a nível dos hospitais como das farmácias? Porque dói falar, se eu, né? se eu, se Mas eu for temos que mencionar o que falar. é preciso alterar na Guiné, nunca mais É saímos daqui. necessário falar, dói falar, né? Mas é Pronto, necessário. eu vou tentar responder a tua pergunta contando mais ou menos uma parte da minha história, o que me levou a fazer a especialização que eu fiz. Pronto, eu quando concluí a licenciatura, eu queria especializar-me em medicamentos à base de plantas medicinais, pronto. Mas depois fui de férias para Bissau e vi medicamentos a serem vendidos no mercado de Bandim, no chão.
sem nenhuma proteção sequer, sem debaixo daquele sol, pronto. Mesmo que fosse um medicamento produzido na melhor indústria farmacêutica do mundo, a partir do momento em que A partir do momento que cai no chão já não. não está corretamente embalado, não está na embalagem que devia estar e debaixo daquele sol, 40 graus ou o que é, deixa de ter completamente o efeito que se pretende. Então, naquela altura eu decidi que não ia fazer medicamentos à base de plantas no momento e ia fazer regulamentação farmacêutica. E vou passar a explicar o que é regulamentação. Então, exatamente como o nome diz, é regulamentar, ou seja, existem entidades que são responsáveis para garantir que os medicamentos que estão no mercado são seguros, são eficazes e que os efeitos secundários que vão causar não são tão nocivos quanto. Pronto. Então, digamos que, por exemplo, a minha indústria, a indústria onde eu trabalho, para ela conseguir pôr um medicamento no mercado, ela tem que provar a qualidade, segurança e eficácia do medicamento e existe uma entidade que faz essa inspeção e que confirma que realmente os produtos que estão a ser, os medicamentos que estão a ser produzidos, estão a ser produzidos dentro do que é desejável por lei e que não vão pôr em risco a saúde das pessoas. Pronto. Então eu fui fazer este mestrado, né? A regulamentação e avaliação de medicamentos e produtos de saúde. Tem assim um nome todo XPTO, só para dizer que é chique. Pronto. Bem pronto, e comprido. foi... Pois. Bem comprido mesmo, pronto. É um dos mestrados mais bem vistos na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, porque é administrada pela EMA, que é a Agência Europeia do Medicamento, que é a agência-mãe, digamos assim. Cada país europeu tem a sua entidade regulamentar e todas estas entidades têm que prestar contas, digamos assim, à EMA, que é a Agência European Medicine Agency, que é a Agência Europeia do Medicamento, pronto. Que tinha sede em Londres, mas por causa desta história toda do Brexit já passou para outro lado. Pronto, então, basicamente a minha especialização foi a pensar na Guiné. Tanto que a minha tese de mestrado chama-se O Medicamento na Guiné-Bissau, a proposta de uma entidade regulamentar. Pronto, então a ideia, a base é mesmo criar uma entidade regulamentar do medicamento para a Guiné, que na altura, quando comecei a fazer o mestrado, que isto também já foi há algum tempo, já foi há 4 anos, quando comecei a fazer não existia ainda uma entidade regulamentar do medicamento na Guiné. Existia um departamento, que ainda existe, né, um departamento dentro do Ministério da Saúde, que é encarregue, né, de fazer esse trabalho de regulamentação. Né? Pronto. E eu, quando fui, na altura, quando disse que fui e fiquei lá 3 meses, a minha intenção era exatamente ficar nesse departamento, mas o país estava em problemas, as coisas não estavam a correr bem, então tive que ir para a SECOM, que era para não ficar sem fazer nada. Porque era ou ir à SECOM ou não fazia nada porque o departamento não estava a funcionar propriamente. Pronto. Então, que era para eu não ficar sem fazer nada, fui à SECOM, que é o armazém, que é a central de compra de medicamentos da Guiné, que é a entidade que é responsável por recolher os medicamentos e depois distribuir para as SECOMs regionais. Cada região tem a sua SECOM e depois cada SECOM faz a distribuição dos medicamentos para as farmácias locais, né? Para as farmácias do Estado e para as privadas também. Também vendem para as privadas, pronto. Então, foi a pensar na Guiné que eu fui fazer essa especialização. Não foi uma coisa que veio cá de dentro. Não foi porque eu queria ou não foi porque era uma paixão. Sentiste que o país precisa? Quando eu vi aquilo dos medicamentos a serem vendidos no chão, fiquei completamente. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa neste sentido. Pronto, e foi por isso que eu fui fazer essa especialização, que é a área onde trabalho agora, né? Na indústria onde estou, trabalho na parte da regulamentação e eu é que sou a pessoa que tem que lidar com todas as entidades regulamentares dos países para onde exportamos os medicamentos. Então, eu tenho que lidar com os requerimentos não só de um país, mas porque cada país tem as suas regras, as suas leis, né? No que diz respeito à regulamentação farmacêutica, e eu tenho que lidar com cada... Isso já existe na Guiné, então?
Existe. Esse departamento de que eu falo é responsável pela regulamentação farmacêutica em si. E já tem feito grande coisa, já estão até a dar grandes passos para a criação da entidade em si. Pronto, isto aqui se calhar até era interessante ter aqui uma colega minha que é lá responsável, que também estudou comigo e que é farmacêutica, estudou no Brasil. E ela é que está mais por dentro sobre este assunto da entidade regulamentar na Guiné. Mas sim, já deram grandes passos. Ela tem estado a participar em várias conferências na sub-região, né, na CDAO, na Nigéria e noutros países, né, no que diz respeito à regulamentação farmacêutica, porque agora a sub-região está a tentar criar uma entidade regulamentar da CDAO. Ok. Criar uma forma de harmonizar as leis da sub-região. Então estão a trabalhar. Então, como é que tu vês a tua situação das farmácias na Guiné-Bissau? São acessíveis? São muito acessíveis, até demais. São difíceis de encontrar? Não, tens farmácias em cada esquina e é esse o principal problema. Porque não tens propriamente a regulamentação, digamos assim, em dia, a funcionar. E tens pessoas que não são aptas para lá estar. Isso é um E não tens quem controle quais são os medicamentos que estão nessas farmácias, de onde é que vêm esses medicamentos. Então qualquer um chega lá e abre uma farmácia. Não é bem assim, mas desde que se tenha os contactos certos e a quantidade de dinheiro suficiente, acredito que sim. Sim, acredito que sim. Pronto, lá está esse. Para acabar com este tipo de coisas no nosso país. Isto considerando que estamos a falar da Guiné. Da Guiné, sim. Principalmente na área da saúde, porque isso é pôr em risco a vida das pessoas. Sim, mas esta questão dos medicamentos acaba por estar exatamente ao mesmo nível da situação de saúde em geral no país, né? Nós agora estamos a falar dos medicamentos, mas se formos falar das condições dos hospitais, dos centros de saúde, pronto, acabamos por ver que a desordem não tem a ver, não está direcionada a uma área específica. Todas as áreas estão ao mesmo nível. Então seria preciso, se calhar, refundar o país, não sei, porque não estou a ver estruturas que possam exatamente neste momento melhorar a situação. É possível tapar um buraquito ou outro aqui, mas não... Sinceramente, lamento. É um bocado... Lamento, mas não, vamos ser realistas, mas a realidade ainda é um bocadinho... Estamos muito atrás. A verdade é essa, não... Falta um bocado. Existe muita vontade. Eu tive, já não me lembro quando é que foi, mas acho que foi em 2015 também. Tive a oportunidade, tinha uma amiga minha que era professora na Escola Nacional de Saúde. Eles têm lá um curso de farmácia. E tive a oportunidade de ir lá e de estar numa tarde com eles, com os alunos do curso de farmácia, e o objetivo era eu estava a trabalhar numa farmácia nessa altura, e o objetivo era eu passar-lhes a experiência que eu tinha e também ouvir a parte deles, porque eu desconhecia completamente como é que as coisas funcionavam na Guiné, como é que as farmácias funcionavam, o circuito do medicamento, desconhecia completamente. Então o objetivo era ficarmos 2 horas, acabamos por ficar lá a tarde inteira, porque muitas perguntas, muito assunto para debater. Então eu sei que existem pessoas com vontade e pessoas que querem realmente fazer alguma coisa. Aliás, 1 ou 2 desses alunos, se não me engano, fazem parte agora dessa comissão que está a trabalhar na criação da entidade regulamentar. Portanto, há pessoas com vontade lá que estão realmente a trabalhar. O problema são os meios e os recursos que não se têm. Porque quer dizer, nós não temos varinha mágica. É o que eu digo, o problema da Guiné, por exemplo, quando falam em hospitais e os profissionais, o problema não são os profissionais, os médicos não são feiticeiros, não são bruxos. Sem exames, sem meios de diagnóstico, não há como chegar à conclusão. Eu não posso olhar para ti e chegar à conclusão que tu és diabética ou és... Pronto, se calhar consigo, dependendo das situações, mas eu preciso de um exame. E como é que eu chego a esse exame?
tem que ter meios para te diagnosticar. E são esses meios que não existem. E se esses meios não existem, não há como um profissional de saúde exercer corretamente o exercício a sua atividade profissional. Mas na Estás a Guiné, perceber? nas farmácias, digamos assim, nas farmácias públicas, né? Para alguém ter acesso aos medicamentos, precisam da receita Sim, médica. sim. Ok, pelo menos. Sim, claro. E também não vendem os medicamentos assim a qualquer Vendem, tipo, a vendem. crianças também. Não sei. Nunca vi venderem a crianças, mas pensei que estavam a perguntar se vendem sem receita. Vendem. Também vendem sem receita. Sim. Mesmo que. Porque há alguns medicamentos que não é necessário receita, né? Sim, É só claro. vitaminas, algumas coisas Uhum. assim básicas, né? Mas Sim, vendem também medicamentos que é necessário uma receita, eles sim, vendem só assim. mas isso também acontece em toda a parte, não é só na Guiné. Afinal! Ok! Pronto, Ok! obviamente que há países que têm um maior controle, né? Por exemplo, aqui no UK é muito difícil tu conseguires comprar uma ampicilina sem receita médica, né? Um antibiótico sem receita médica é quase impossível cá, mas em Portugal é possível. Ok! É Oh, possível, pronto, obviamente é punível por lei, não se deve, não se deve. mas faz-se. Mas faz, É como pronto. todas as áreas, né? Acontecem coisas que não é suposto acontecer. Exatamente. Mas na situação da Guiné é mesmo Grave. É pronto, mesmo. gravíssimo. Gravíssimo, sim, é grave. Ai, Pronto. Guiné. Enfim, isto aqui é um assunto um bocado delicado e entrar muito nessa área chega a tocar, a ferir sentimentos e tudo mais. Eu estava. Falar muito sobre este assunto significa falar sobre a política. Pronto. Porque, de certo Inevitavelmente. modo, está tudo relacionado. Porque o país está como está porque não existe uma estabilidade. E não existe uma estabilidade exatamente por causa dos problemas políticos que nós temos. Ou seja, enquanto esses problemas não forem resolvidos, vai ser muito difícil conseguirmos resolver qualquer outro problema. Vai É, ser muito difícil, é pronto. complicado, mas pronto, com esperança acho que iremos chegar lá. Adieto, podes nos dizer qual foi das experiências durante esses teus anos que tens exercido essa tua profissão? Conta-nos assim um episódio, sem ser esse da Guiné que viste os medicamentos no chão, não é? Ficaste tocada. Mas qual foi um dos episódios que te marcou, tanto positivamente como negativamente? Olha, lidar com o público é das coisas mais difíceis que existe. Estressante. É muito complicado. Olha, eu na farmácia ouvi vi tudo. Houve momentos em que havia pessoas que olhavam para mim, pronto, senhoras mais velhas, né? Mas não era. Pronto, na farmácia onde eu trabalhava, nós éramos todos muito jovens mesmo, com aquela cara muito fresca. E os mais velhos, eles não confiam muito nos mais novos. Pronto, eles querem sempre aqueles doutores mais velhinhos, né? Então, uma vez uma senhora chegou à farmácia, estava uma colega minha no balcão, eu estava a jantar, e ela disse: eu queria ser atendida por uma doutora. Pronto, porque normalmente em Portugal não são só licenciados ou mestres que trabalham nas farmácias, também há técnicos e auxiliares. Pronto, e estávamos só nós as duas na farmácia. Então, eu estava a jantar, ela veio cá atrás e disse: olha, ela quer ser atendida por uma doutora. Vai lá. Pronto, lá, eu estava a comer, né? Lá limpei os lábios e fui ter com a senhora. Ela olhou para mim e disse: eu disse que queria ser atendida por uma doutora. E eu disse, eu respirei fundo e disse à senhora: olha, eu lamento imenso, mas neste momento a única doutora nesta farmácia sou eu. Não há outra. Se a única coisa que eu posso fazer neste momento é, se a senhora não se sentir à vontade para ser atendida por mim, é eu telefonar e ver que outra farmácia que está de serviço cá perto, porque na avenida nós éramos a única que estava aberta, as outras já estavam todas fechadas, eram para aí 9 da noite. Nós éramos a única farmácia que ficava aberta até meia-noite. Então a senhora olhou para mim, respirou fundo, disse: mas a menina tem mesmo o curso. Mas a menina, quantos anos é que a menina tem?
Pronto, eu no início fiquei um bocadinho chateada, mas eu depois percebi que ela estava mesmo a duvidar por causa da minha idade. Ela achava que eu era muito nova para lá estar. E para ser o doutora que ela quer, né? Ela queria uma doutora, pronto, uma doutora. E eu não parecia ser uma doutora. Mas a menina tem mesmo o curso. Mas quantos anos é que a menina tem? Eu disse, olha, eu tenho o curso, sim. Ai, mas vocês agora também tiram esses cursos muito cedo, pá. Mas a menina, quantos anos é que a menina tem? Pronto, lá conversamos. Já agora, era preta, era branca, senhora. Era branca, era. Só Ai, podia. Não, essa parte. Pronto, depois lá conversamos. A senhora afinal vivia em cima no prédio. E ela passou a trazer-me comida todos os dias. Porque eu ficava à noite. Ficava mais à noite porque eu estava a estudar, estava a fazer o mestrado e a trabalhar ao mesmo tempo. Então eu tinha que fazia muitas horas. E aos domingos, por exemplo, ficava das 10 até à meia-noite. E ela levava-me comida. depois Pronto, ficaram ficou. Sim, ficou. Ficou ficou amiga da muito fofa a doutora. senhora. Sim, sim, a doutora. Pronto, e essa é uma parte positiva. Pronto, a parte negativa é as pessoas olharem para ti e não quererem ser atendidos. Já aconteceu também. Não... Sério. Sim, sim. Mas Mas, dizer assim de frente, tipo, não. sim, sim. Será que eu posso ser atendido por outra pessoa? Sim, sim. Mas isso, Exatamente. vendo nestes termos, tipo, tu sendo uma das únicas negras lá na farmácia, A não única. sente a única. Nem é uma das, é mesmo a única. Não, olha. As pessoas não interpretam isso como racismo, ou também acontece às vezes também com outras pessoas também brancas, que simplesmente a pessoa não quer ser atendida por ela, ou é mais em caso mesmo de ver uma preta e Havia, discapacidade. havia muito do racismo, havia, sim, mas também acredito que havia muito de duvidarem mesmo de mim, das minhas competências, pelo meu aspecto. Sim, pelo meu aspecto. Mas havia muito do racismo. Mas Sim, eu já saía de casa, eu sabia que eu era um choque. Porque eu nunca vi uma negra numa farmácia em Portugal. Então, obviamente que eu sabia que eu ia ser um choque para qualquer pessoa que me visse atrás do balcão. Porque uma novidade é sempre um choque. Então, eu já sabia que aquelas coisas iam acontecer. Eu já sabia que eu ia ter que ouvir coisas e estavas desagradáveis. Então, de preparada certa para isso? forma, eu já estava preparada para isso. Já estavas. Nunca te passaste, Então, sim, nunca nunca. me passei. Uma vez passei-me com um cigano, mas não foi por racismo, foi mesmo por violência e tive que chamar a polícia, inclusive. Sim, sim, sim. Eles foram. O senhor era viciado, né? E queria que nós lhe dessemos um estupefaciente. E eu disse que não ia dar. E ele disse que ia chamar 50 ciganos e que iam assaltar a farmácia e tal. E eu disse: o senhor chama 50 ciganos, eu vou chamar 100 pretos. E vamos ver quem é que ganha a luta. O senhor, eu estava tranquila no meu canto, está a ver que no balcão das farmácias tem sempre aquelas pequenas coisas, né? Hidratantes labiais, cremes de mãos, essas coisas. O senhor passou a mão pelo balcão, deitou tudo abaixo. Mal criado. E os meus colegas fugiram. Ficaram com medo, só a preta é que ficou lá. E os meus colegas fugiram. E eu chamei a polícia e eu disse assim: o senhor vai apanhar isso tudo e vai pôr de volta, porque eu não vou arrumar isto. A sorte é que aquilo como é no centro de Lisboa, aquilo, o hospital, sabes onde é que é o Hospital Santa Maria? Nem por isso eu Pronto, galo, whatever. não Aquilo é no sei. centro de Lisboa e tem sempre muitos polícias à volta. Então eu chamei e eles chegaram logo. Assim que eles chegaram, o senhor começou logo: não, mas ela é minha amiga, isto foi aqui um acidente, e não sei o quê. Começou a mudar a história completamente. Eles costumavam ir lá à farmácia roubar. Às vezes ameaçavam os meus colegas Mas e eles aquilo tem câmaras. davam-lhes. Sim, mas eles roubavam na mesma. Sim, e eles ameaçavam os meus colegas e eles davam-lhes os medicamentos que eles queriam. Porque eles ameaçavam de morte mesmo. E eles tinham medo. Meu Mas Deus. desde aquele episódio nunca mais foram à farmácia. Eu não sei onde é que eu arranjei coragem para enfrentar o senhor Pois maluco, mas pronto. é. Diz. São assim alguns episódios. Também tínhamos uma senhora que eu nunca vi, mas como tínhamos um colega que era o rei dos cosméticos, quando ele estava a sair da farmácia, ele disse à senhora: qualquer coisa que tu precisas, fala com a Arieto.
Então a senhora telefonava para a farmácia e se eu não estivesse, não falava com ninguém. Tem que falar comigo. Então, como eu estava na farmácia todos os domingos, ela ficava comigo ao telefone horas e horas. Eu tinha que lhe dizer: dê-me só um instantinho que eu tenho aqui uma pessoa que eu tenho que atender. Ela ficava lá: ah, sim, 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 vá, vá, vá. Ela ficava ao afinal, telefone. o que é que ela queria? Era uma Ela companhia? era, não, ela era obcecada por cremes. Ela não queria envelhecer, não queria ter rugas. Então ela comprava todos os cremes caríssimos, dessas marcas caras que existem nas farmácias. Mas nós nunca lhe vimos, nós enviávamos os cremes pelos correios. Ela vivia em Viseu, mas só comprava na nossa farmácia. Como se não houvessem farmácias em Olha, Viseu. E tinha que ser comigo. olha isto. Olha, Pronto, olha, já, houve de tudo. Houve de tudo, houve do bom e houve do mau. Pronto, é como tudo na vida. e principalmente nessas áreas do atendimento ao público e etc. Exatamente, é preciso ter muita paciência, É muita... sempre muito complicado. Ahm, pessoal, vocês podem deixar as vossas perguntas. Que a dia tu vai responder. Eu não estou a ver, Antes eu não antes estou a de ver mudarmos, comentários. não consegues ver também. Eu Não? vou ver aqui através desse telemóvel para não estar a mexer ali. Ok. Mas eu vou ver se colocar alguma questão sobre esta área antes de trocarmos De de tema. assunto. De tema. Então deixa-me ver aqui se fizer alguma pergunta. Há uma vez, quando eu estava ainda a estagiar no Hospital Santa Maria, não, Santa Maria, minto, Santa Cruz, no Hospital Santa Cruz, foi onde fiz o estágio do hospitalar, uma parte do estágio do hospitalar. Na primeira semana, quando eu fui almoçar com a minha orientadora, estava uma senhora guineense na cozinha. E a senhora, quando me viu, Carente. a senhora parou de servir, deu a volta ao balcão e veio-me abraçar. Parabéns, meu filho! Eu chorei naquele dia. Ela disse-me: nunca, nunca vimos, mas também aquele hospital, pronto, é um hospital de especialidade cardíaca, né? E eles não têm realmente, não têm médicos negros lá. E ela disse-me: nunca vimos uma parente nossa lá do outro lado. Estamos todas cá, deste lado cá atrás do balcão. Estamos, que coisa de tias, Guinensinha, filho, para Deus abençoe, tudo de bom, não sei o quê. Não, mas é um Fogo. orgulho, de facto. Ela disse: nós nunca vimos, pelo menos aqui neste hospital, nós nunca vimos. E ver-te assim com eles, do lado de lá, com essa bata branca, sim senhor, um orgulho e tal. Mas pronto. Não, mas de facto é mesmo um orgulho, definitivamente. São áreas que nós não... Eu acho que a Guiné precisa começar a programar melhor a formação das pessoas. Porque eu, enquanto estudava na faculdade, todos os primos e primas estavam nas faculdades de Direito, ou Economia, ou Gestão, ou Relações Internacionais. Nas escolas de saúde, vê-se um aqui, depois um depois de 100 passos. E pá, nota-se mesmo que não estamos bem direcionados. A maioria vai para os outros cursos porque é só o que conhece. São os cursos de Direito, Economia, pronto, são os cursos que se conhece e que se ouve falar, né? Comunicação e etc. Comunicação, pronto, comunicação nem é assim tão famosa. É Lisboa, é mesmo Direito, Relações Internacionais, Yeah. O direito, então, meu Deus. Direito, Relações Internacionais, alguns em letras, mas não assim tanto. Mas na área de saúde, e na área de saúde é só enfermagem e medicina. Não se vê as outras áreas. Tipo farmácia e etc. Tipo Tu és farmácia, por uma exemplo. exclusividade. Não, temos mais algumas, mas olha, cabemos aqui. É. Olha, Cabemos aqui. a Mónica Baldé disse: a área da saúde é difícil. Aconteceu-me e era alguém negra como eu. Doeu muito mais. Ou seja, quando tu estavas a referir que aquela senhora que disse que estava à espera de uma doutora, mas depois ficaram amigas, que não queria o teu serviço, que queria era uma doutora. Pronto, eu creio que foi nesse momento que a Mónica disse que já lhe aconteceu.
O Olivier Mendes também disse que, olha, já passei por isso cá em Paris. A Mónica Baldé disse, guerreira, na Alta de Lisboa é preciso estômago. É mesmo. Mas é assim tão mau. Não, o problema é que aquela zona é constituída geralmente por, como é que eu posso dizer? Por pessoas de classe alta. Então as pessoas da classe alta geralmente são mais instruídas. Então quando vão à farmácia, o professor Google já lhes contou muita coisa. Então quando chegam lá, já vão com uma certa atitude de que, pá, eu também sei ao que venho. É como se nós já não, pá, não servíssemos assim para muita coisa. Eu já sei o que é que ela está para aí a falar. E o mais grave é quando são médicos. Porque eu já tive uma discussão com um médico que receitou um antibiótico a uma criança de 3 meses, se não me engano. Já na altura, já não me lembro, mas acho que eram 3 meses. A mãe chegou à farmácia desesperada com a receita. A criança tinha febre. Pronto, ela disse que foi ao médico e que o médico receitou-lhe um antibiótico. Eu disse, mas tem certeza? Ele fez algum teste? Não, não, não. Eu só expliquei quais são os sintomas e ele receitou-lhe um antibiótico. Eu disse, olha, se calhar é melhor voltar ao médico ou vamos só telefonar aqui o médico para ter certeza que é mesmo isso que o médico queria lhe receitar, porque eu achei estranho. A criança tem febre, o que nós damos é um antipirético, um paracetamol, um brufeno no máximo. Não damos antibiótico sem ter certeza que há uma infecção. Pronto, então eu telefonei ao médico para confirmar que realmente o que ele queria receitar era um antibiótico e que não foi um engano. O médico passou-se comigo. Mas quem sou eu? Quem sou eu para questionar o médico? Realmente. Não é que é confiança. Quem sou eu para questionar o médico? Pronto, mas a senhora, como ouviu a nossa discussão, ela disse, eu não vou levar esse medicamento. E ela foi, àquela hora da noite, foi a uma clínica privada. E quando foi para lá, realmente deram-lhe uma outra opinião. Disseram-lhe realmente a criança de 3 meses para lhe dar um antibiótico sem certeza de que existe realmente uma infecção é arriscado. Ela voltou à farmácia àquela hora da noite, só para me agradecer. Porque ela disse, porque se ela... passou na cabeça do médico, afinal? Não, o médico disse que o que ele receitou é o que está e que eu não tenho autoridade nenhuma para lhe questionar. Eu disse, eu realmente não tenho autoridade para lhe questionar, eu não posso prescrever, mas eu achei que o doutor tivesse enganado, porque também acontece. Pronto. Ai. Mas a senhora, eu disse à senhora, eu dispenso, eu dou-lhe um medicamento, porque eu realmente não tenho autoridade para passar por cima do médico. E a senhora disse, não, eu não quero, eu não quero. E ela foi pedir outra opinião. Sinceramente. São situações que acontecem. Temos aqui a Ducha Jalou. Conheces? Sim. Disse, Adia, tu no início do curso, Butiga de pensa desistir ou que susto que passa Antiga assim? Professores. Ui, antiga assim, antiga. Antiga de pensar desistir, ainda por cima entrei no Algarve. A maioria das pessoas não sabe, porque a maioria só vai para o Algarve de férias. E uau, o Algarve é fixe, praias e tal. Pronto. Mas quando falamos em racismo em Portugal, a pior zona é o Algarve. Que é a zona onde as pessoas têm a mente mais fechada mesmo. E houve momentos, claramente, que eu senti que eu estava a ser prejudicada pelos professores exatamente por ser negra. E era visível, muita coisa era muito visível. Era visível uma mesmo. das únicas negras na sala. A única. Mas é sempre a única. Não há também nenhum. Depois, não, 3 anos depois entrou a Ludmila, mas depois quando ela entrou eu depois saí logo, transferi-me para Lisboa. Eu era a única no curso. E na faculdade, porque pronto, a Escola de Saúde tem outros cursos, né? E na faculdade também, o único curso que tinha assim mais era enfermagem e análises clínicas, acho eu. Mas no de farmácia eu era a única. Fui a única assim durante 3, 4 anos. 3 anos. Fui a única. Deve ter sido mesmo. E pronto, e também foi difícil o facto de ser a primeira vez que eu estava a viver sozinha, sem os meus pais, sem os meus irmãos, longe de casa, essa parte também conta.
ter que cuidar de mim sozinha, E cozinhar ainda mais estudar e ir para a escola e estudar e trabalhar e etc. enfim. Não, eu não trabalhava, realmente era só estudava, mas não foi fácil realmente no primeiro ano, não foi fácil. Não foi Ainda fácil. mais ter que ir para as aulas e sofrer aquele preconceito e racismo da parte dos professores, Exatamente, exatamente. sinceramente. Não foi Olha, fácil, mas o Yudi disse, a doutora Adi, filho fêmea, na tua opinião, quais são os desafios estruturantes para o desenvolvimento do setor da farmácia na Guiné-Bissau? olha, os desafios estruturantes, olha, eu acho que, pronto, como eu comecei a falar da questão da minha tese, a minha tese, por exemplo, vem propor a criação de uma entidade regulamentar do medicamento, que eu acho que para qualquer passo que nós formos dar agora para desenvolver a área do medicamento, nós tem que ser a partir de uma entidade regulamentar. Há que haver estruturas, regras, regulamentos, leis, cada departamento, cada área do circuito do medicamento, desde a entrada do medicamento no país até à chegada ao doente, tudo tem que estar regulamentado, tem que ter um controle. Precisamos de um laboratório de controle de qualidade. Se não tivermos condições de ter um laboratório de controle de qualidade, precisamos ter uma estrutura que vai garantir que só entra no país medicamentos que foram avaliados, né, e que há garantia da sua qualidade. Arranjar forma de bloquear todos os contrafeitos, né, que é o que mais há. Não existe nenhuma garantia nas farmácias na Guiné de que os medicamentos vão funcionar. Ninguém faz testes, ninguém faz estudos clínicos. A maioria dos medicamentos vem da sub-região, né, do Senegal e de outros países. Acho que já existem algumas instituições e farmácias que trazem medicamentos de Portugal e de outros países da Europa, que, pronto, são os que eu posso dizer que têm mais garantia, mas também não sabemos com que condições é que chegaram, como é que foram transportados, se durante o percurso não houve danificação de medicamentos, realmente conseguiram garantir a qualidade dos produtos até à Guiné. Portanto, E eu ia mesmo, começar. e mesmo da maneira. Como é que eles tipo, preservam os medicamentos? Porque tem que estar num ambiente. Exatamente, Digamos, temperatura, fresco. umidade, lá está. E era o que eu estava a dizer, que não existe um controlo, não existe quem é que confirma que os medicamentos realmente foram administrados àquela temperatura, àquela umidade, pronto, que é necessária para garantir que o medicamento realmente vai ter o efeito que se pretende e não o contrário. Portanto, eu diria que nós temos que começar por uma entidade, sim, que já se está a trabalhar, ainda bem. É necessário capacitar pessoas, e quando digo capacitar pessoas, não é necessário um curso superior, não é necessário um doutorado, é necessário um curso técnico de qualidade que possa fornecer as bases necessárias para a pessoa ser apta para exercer, né? Não, a pessoa não precisa ter nenhum doutoramento. Um curso básico, mas que seja um curso de qualidade e que possa garantir que a pessoa que esteja por trás do balcão está minimamente Mas tem preparada alguma noção. para, exatamente, está minimamente preparada para dar algum conselho. É fechar as farmácias que não têm garantia, que não possam comprovar que existe um diretor técnico farmacêutico, que existem condições de conservação dentro da farmácia e que comprovem de onde é que vieram os medicamentos. Na verdade, porque tirando os medicamentos da SECOM, que vêm através da SECOM, né? Eu não sei se as outras farmácias, não sei de onde é que vêm os medicamentos. Pode ser uma ignorância da minha parte, porque também não estou dentro do sistema e não conheço propriamente todo o circuito, mas pelo que eu sei, legalmente, a SECOM é que é responsável para distribuir os medicamentos, e se não for através da SECOM, eu não sei de onde é que vêm os medicamentos. Eu sei, por exemplo, que há farmácias que têm medicamentos que vêm de França e do Senegal, mas não sei se existe algum controle feito. Se existe, pelo que eu sei, não existe. Posso estar a mentir, não sei, né? Mas pelo que eu sei, não existe. Portanto, aqui era uma questão de se criar uma estrutura de base
que possa garantir que, para já, não temos necessidade de ter várias farmácias numa cidade tão pequena como Bissau. É necessário termos poucas com qualidade, em vez de termos em cada esquina uma farmácia e nem sabemos quem é que lá está, por exemplo. É complicado. Eu teria que começar de raiz, teria que começar de base, porque eu acho que no papel as coisas estão organizadas. No papel, mas a questão é a implementação. Olha, conseguir a pôr em Mónica prática. Valdé disse: devemos apostar nos técnicos de higiene, segurança e qualidade. Também, sim. Por exemplo, o que eu acho que falta muito nos hospitais são os auxiliares, porque, como eu digo, eu só vejo enfermeiros e médicos. Falta tanta coisa. Faltam tantos técnicos da área de saúde que trabalham num hospital normal que na Guiné nós não temos. Porque não temos sequer, e não temos sequer pessoas formadas nessa área. Tantos técnicos, radiologia, análises clínicas, terapia de fala, ortoprotesia, tanta coisa, tanta gente que não temos. Então... Agora, isso é um assunto. Olha, o Léo Popó sugeriu que falássemos sobre este assunto em crioulo para fazer chegar a mensagem aos nossos irmãos lá nas tabancas. Ou seja, os nossos irmãos nas tabancas talvez tenham mais dificuldade em perceber português. Está bem. Talvez esse assunto sobre a área da saúde seja um bocado complicado. Eu acho que se a Nobalur estiver interessada, acho que era pertinente vocês chamarem a doutora Aminatou, vou chamar de doutora, ela não gosta, não, mas chamarem a doutora Aminatou para falar sobre este assunto, porque ela está mais apta, ela trabalha nesse departamento que vos falei, é ela que faz as viagens todas para a sub-região, ela sabe o que está a ser tratado, ela sabe o que está a ser feito, quais são as leis que estão a ser postas agora em vigor, ela sabe tudo. Ela é que é, então ela é que é a minha ponte, digamos assim. Convidar a doutora para esclarecer doutora. aqui as dúvidas e definitivamente faremos em crioulo, porque é um assunto, já que sugeriram aqui, porque geralmente quando é com os artistas e etc, que estamos a dirigir para um outro público, que no Balur não tem só público guineense, tem público de outros países, principalmente no Instagram. Aí falamos em português, de forma que os outros consigam nos entender mais. Mas neste tipo de assunto, como a saúde, que é só mesmo específico, um problema nosso. Específico para um problema nosso, é o nosso business, digamos assim. Concordo e acho também que todos os membros do Nobalur irão concordar para falarmos em crioulo, porque é um assunto do nosso país diretamente e não estamos a direcionar para ninguém. Eu depois envio os contactos dela. Sim, iremos convidar. Eu acho que faz mais sentido. Ela responder. Muita coisa que eu vos disse foi com base no que eu vi em pouco tempo. Eu acho que quem está no terreno faz mais sentido. A pessoa que está no terreno vir falar sobre esses challenges, né, do dia a dia lá. Temos aqui uma pergunta do Herves Maluquinho. Acho que disse o nome bem. Ele disse: olá, doutora Adi, espero que estejas bem. Fui atribuída a esta área de formação que é farmacêutica e estou prestes a começar a formação. Me deram isso sem querer porque o objetivo era fazer contabilidade e no momento não houve a vaga nesta área. Agora tenho que fazer e gostaria de saber se vale a pena mesmo fazer essa área porque nunca tinha noção sobre esta área de saúde. Bem, ele ia fazer contabilidade e saltou para a farmácia? Sim. Bem, isso depende das bases que ele tem. Porque se ele ia fazer contabilidade, quer dizer que ele não está preparado para fazer farmácia. Não tem que tirar nenhum curso antes, ou alguma coisa assim? Quer dizer, não é impossível. Não é impossível. Eu tive colegas na faculdade que tiraram o curso só tendo o 9º ano. Porque em Portugal existe como é que se chama? Os maiores de 23. O programa de acesso pelos maiores de 23. Eles fazem um exame de acesso, mas é um exame acessível, é um exame de cultura geral. E conseguiram tirar o curso. Não é difícil, aliás, não é impossível, mas é muito difícil. Porque um curso de farmácia chama-se farmácia, mas devia-se chamar química.
Ai, meu E Deus. chama-se Físico-química, farmácia. esquece lá isso. Que eu Chama-se fiquei farmácia, mas pensando. devia-se chamar química porque tem química em tudo. Então, Sim, medicamentos e etc. uma pessoa que não tenha as bases de biologia, química, matemática, física do décimo primeiro, 12º, para conseguir tirar um curso desses, vai ser complicado. Mas não é impossível. E se eu acho que vale a pena, Contabilidade eu, exige matemática, né? sim, Portanto, mas nesta. contabilidade não tem química. Ah, não tem química, etc. Ok, Pronto, fica eu aqui. acho que depende de ti, está bem? Se tiveres realmente essa vontade, é só para te dizer que não é impossível, mas que vais ter que trabalhar muito, vais ter que fazer uma regressão e ir estudar um bocadinho alguns conceitos anteriores, porque vais Ah, estar aqui um e momento. vais precisar de saber isto para perceber isso. Ele disse, fiz o primeiro grupo, sim. Em Portugal, Ah, qual é que é o primeiro grupo? primeiro grupo. Acho que é de ciências. Fez o primeiro grupo aonde? Na Guiné ou em Portugal? Porque Desculpa. Já Em agora, Portugal, porque já em agora na Portugal Guiné, não é. usamos a expressão primeiro grupo. Então deve ter sido em Portugal, porque em Portugal é que chamávamos assim, não é? Os grupos, primeiro grupo, tipo de ciências, e o segundo grupo era já mais mídia, jornalismo. Ele diz que fez na Guiné. Então, se tiveste biologias e químicas e companhias, então avança. Eu acho que vale a pena, sim. Se me perguntares, eu vou dizer que vale a pena. Porque nós estamos com falta de profissional nessa área. Então, Mãe, força nisso. vou ajudar, não precisa Força de voz. nisso. E se precisares de ajuda, já agora vais estudar na Guiné ou em Portugal? Vamos ver o que é Se que ele diz. precisares de ajuda, localiza. É isso. E já agora, Dieto, visto que estiveste nestes 3 países, não é? Tanto no nosso país, na Guiné-Bissau, de seguida foste para Portugal e agora estás em Inglaterra. Antes de mais, deixa-te dizer, ele disse é Marrocos, que ele vai para Marrocos. Ah, ok. Olha, força. Olha, boa Boa sorte. sorte. Isso. Porque, independentemente das áreas, é sempre preciso sorte. Porque É, universidade e não é estudar, fácil. etc., não é fácil. Muitos de nós vamos com força de vontade e depois acabamos por ficar no caminho. Alguns desistem, outros É verdade. Não conseguem é fácil. terminar. Mas não é fácil. Mas pronto, é coragem, coragem, coragem. Uhum. É o mais importante. Mas como eu estava a dizer, tu estiveste nestes 3 países. No nosso país, Portugal e agora estás em Inglaterra. Quais Uhum. são as diferenças que tu sentes? Porque, por exemplo, a Inglaterra, na minha opinião, em termos de saúde, parece que estão assim um bocado assim despachados, desinteressados. Vai lá um paracetamol, já cura tudo. Vais a um appointment, em menos de 5 minutos já te despacharam. E isso é uma das coisas que eu reparo, tipo, a diferença entre Portugal. Olha, a principal diferença entre Portugal e Inglaterra, toda a gente fala sobre isto. Portugal é 80, a Inglaterra é 8. Ou seja, em Portugal geralmente as pessoas reclamam do sistema de saúde. Reclamam, as pessoas estão sempre a reclamar do sistema de saúde, isto e aquilo. Até conhecerem um outro tipo de sistema de saúde. É que a nível europeu, o sistema português é um dos melhores. Eu acho que É são um mais dos melhores. especializados. Mais É um dos melhores. estudados. Por exemplo, eu com a minha experiência na farmácia, eu dizia que os médicos gostam de administrar, gostam de passar medicamentos, mesmo quando não há necessidade. Ai, porque é que estão a dar? Eu às vezes agarrava nas receitas e ficava, meu Deus, essa gente gosta de se intoxicar. Ficava assim que, para mim, né? Achava que eles receitavam muito. Pronto, receitavam, gostam, qualquer coisinha vá, toma lá isto, toma lá aquilo, pronto. Mas aqui é exatamente o contrário. Aqui os médicos têm medo. Paracetamol. Não é uma questão de. Não é o próprio sistema. Os médicos têm medo dos efeitos secundários dos medicamentos, porque aqui as pessoas, por qualquer errozito, fazem queixa. E os médicos podem perder a sua licença. Então, Mas por esse também não motivo. receitar o medicamento põe também o paciente em risco. Exatamente, lá está.
Portanto, por isso é que eu dizia que era 8 e 80. Eles aqui exageram completamente. Eu já discuti várias vezes aqui, já desisti de ir aos centros de saúde, já desisti de ir ao hospital e tudo, porque é sempre a mesma coisa. Não, não. Enquanto que em Portugal é muito, né, muito cuidado, muito isto, muito observação, muito o que é bom. Em Inglaterra, Ah, tu chegas no hospital, estás com dores, seja lá onde, ou vais ao GP. se Só uma não, coisa eles te dizem se não paracetamol. passar, voltas. Yeah. Se não te der essa resposta, ah, um paracetamolzinho. Tipo, É, porque o paracetamol, digamos assim, que é o mais. Eu não gosto de usar essa expressão porque ele não é suave, mas as pessoas gostam de dizer que o paracetamol é suave. Pronto. É o mas se mais fores para tomar um suave. paracetamol, tu vais ao Asda, ao Tesco, ou whatever, e vais lá Sim, e compras tu. sim, Até no Aldi exatamente. vendem paracetamol. Então, por que Sim, motivo haveria eu de fazer um appointment, uma marcação no lá centro de está. saúde para Porque tu ir estás à lá? espera que te verifiquem, que te façam exames, que confirmem o que é que tu tens. Porque se tens algum problema, se não estás bem, é porque há algum problema. E é suposto eles encontrarem esse problema, mas não o Mas fazem. é raro, é quase nunca encontra, porque às vezes já aconteceram Exatamente. muitos casos aqui em Inglaterra de pessoas que estavam com problemas graves, foram ao hospital e diziam que não era nada. Uhum. Volta depois. Não, Exato. não é nada. Exatamente. Se piorar, depois volte. Toma aqui um Vá paracetamol para ali. casa e fica em E observação. depois Se piorar, aquilo volte. ficou a gravar, a gravar. Tanto que muitas pessoas depois decidiram ir para Portugal, ir fazer os exames Sim, lá sim, e sim. tratar da tal doença que afinal aqui não tinha sido detectada, não era nada, né? E afinal em Portugal era muito grave. Sim, sim, é verdade. Realmente existe este problema cá no UK. Mas sim. Isto é para as pessoas verem que o sistema português é bom. É bom, Mas é não podem muito exagerar bom. também no medicamento, porque muito medicamento Exatamente. faz Aqui é mal. sempre necessário ter um meio termo. Por isso é que eu disse que lá é 80, aqui é 8. Porque é um Yeah. exagero de cada lado, né? Mas é preferível ter um sistema que te faça os exames, que faça todas as observações necessárias Pelo do que. menos isso, né? Porque aqui os exames um examezinho, o exame de sangue e não sei o quê, vá. Isso já é noutros casos, né? Porque a Uhum, maioria das vezes eles só te fazem o exame pelos olhos. uhum. Olha, depois Exatamente. volta Mas bem. e não é só isto, é a própria questão do estar preparado. Porque eu sinto aqui que os profissionais da área de saúde não estão tão preparados quanto deviam. Por exemplo, aqui, e eles sabem disso, porque aqui quando vêm profissionais que estudarem em Portugal, eles dão muito, muito valor, porque O que escola na pedem em Portugal Portugal. para entrar não é. Não, não é isso. Os cursos em Portugal, estudar em Portugal não é fácil. Portugal é um dos países da Europa que até hoje ainda tem o sistema mais tradicional, digamos assim. É muito difícil estudar em Portugal. É muito difícil. Principalmente na área de saúde, por exemplo, o curso de enfermagem, que eu acho que é dos mais pesados de todos. Os meus colegas estavam na faculdade das 8 às 8. Pronto, eu também estava, mas foi só no primeiro ano. Mas eles tinham horários loucos. Era uma coisa que nem A era carga horária saudável. é exagerada. É exagerada. O peso em si, a quantidade de. O conteúdo programático que nós absorvemos é Porque muito mesmo que uma das nos, que coisas que nos eu é reparei, aqui exigível. em Inglaterra é assim, se Aqui é tu. muito soft. Não, É tudo muito aqui soft. os ingleses baseiam-se assim. Se tu, pronto, imagina, vais ser técnico de luz, de eletricidade. Só estás Então tu só focado vais naquilo. estudar isso. Só isso. Exatamente. Agora, se Exatamente. acontecer Por um alguma lado, coisa, por um lado é claro. bom, por um lado é bom, mas na área de saúde Sim. eu acho que é problemático. É Mas, por problemático. exemplo, aqui em Inglaterra, na área de saúde, imagina, se tu és oftalmologista, né? Ok, só vais estudar mesmo aquilo. E acabou. Mas agora em Portugal, eles dão logo uma cena geral, esteja a saber o Por corpo exemplo, em humano inteiro. Portugal, os enfermeiros primeiro são enfermeiros, só depois é que são especializados nisto ou naquilo. Ou seja, primeiro tem que ter uma Tem que noção saber geral geral sobre mesmo. tudo. Mesma coisa com medicina. Mas aqui as pessoas são enfermeiras e no próprio curso
durante a licenciatura já decidem se querem ser enfermeiros de bebés, enfermeiros de grávidas ou enfermeiros de idosos. Acabam o curso, não estão preparados para trabalhar em todas as áreas. Já Sim, são é aquela área específicos. mesmo específica. Já são específicos, E o pronto. que tu achas sobre isso? Achas que isso é bom ou é mau? Olha, eu acho, sinceramente, que eu quando estava em Portugal, eu achava que era muito bom o facto de nós sermos muito especialistas. Por exemplo, eu dizia, para que é que eu preciso estudar física? Eu dei esta coisa, por que é que eu tenho que estudar física? Eu, quando for para o balcão de uma farmácia, eu não vou calcular a distância, o ângulo entre o medicamento cair daqui e tal. E pronto, eu dizia, nós fazíamos essas piadas, né? E dizia que para mim fazia mais sentido a forma como os americanos e os ingleses são muito específicos. Mesmo na escola secundária já direcionam as crianças para algo específico, né? Mas desde que eu estou cá, eu já mudei de ideias. Porque, sinceramente, acho que há muita falta de conhecimento essencial. Acho que eles são tão específicos que acabam por perder o essencial. Eu, por exemplo, tenho um colega lá no trabalho que estudou ciências biomédicas. Desastre. É um desastre. Tem lacunas enormes e eu, sinceramente, não sei como é que... Como é que foi lá parar? Pronto, tem lacunas enormes. A minha prima estudou enfermagem cá e também é específica. Pá, eu achava que era bom, mas agora já não acho que é assim tão bom. Eu acho que é sempre necessário um meio termo. Não sei se é porque eu já vim com a mente também entupida dos tugas, né, do sistema português que é, não sei, pode ser isso que esteja a influenciar aqui a minha opinião, mas pela forma como eu vejo aqui os miúdos, a forma como vão à escola, a forma como são avaliados, eu acho que é muito soft. Não sei se, não sei se sou eu que estou habituada ao difícil. Pá, muita coisa eu acho que é positivo. Por exemplo, o facto das crianças não terem que andar carregadas com aqueles livros enormes e Portugal, têm que ter, por exemplo, livros. e têm que ter 1001 TPCs para fazerem todos os dias. Eu acho que isso é muito positivo porque acho que uma criança tem que ter tempo para ser criança. Mas E em, também e em Portugal, e em Portugal é muito pesado. aqueles livros todos em É o que eu estou a Portugal. dizer, é muito pesado. Pôr a mochila nas costas para. É muita coisa. Eu nem ia falar tanto da mochila, estou a falar da carga em si, porque, por exemplo, as crianças ficam na escola das 8 às 5, que tempo é que têm para chegar em casa para Agora é assim, descansar? era às 6, no meu tempo. Pronto. 6:30. Que tempo é que tu tens para chegar em casa, descansares, fazeres o TPC, ires dormir para acordares de manhã e estares na escola outra vez às 8 da manhã? Exatamente. Pronto, é exaustivo. Eu acho que é exaustivo, que é demasiado. Mas acho Chegar que a aqui casa, jantar. também, aqui é muito... Aqui às 3 da tarde já está tudo despachado. Sim, mas também é muito relaxado. É muito relaxado. E se os pais não quiserem, a criança não tem trabalhos de casa. Eu fico chocada também com essas coisas, né? Porque eu acho que isto aqui também é muito relaxado, pronto. É tão largamão. É muito... Eu diria que era preciso um meio termo, pronto. Mas Mais uma entram, vez. é assim que entrou na universidade, é assim que fazem os cursos. E são Pronto, por isso é doutores que e doutoras. é muito... Pronto, e é um país desenvolvido, né? Portanto, se calhar o método deles é que é bom. E nós é que estamos habituados àquele método pesado e não estamos a conseguir pôr o meu sistema educativo, Guiné-Bissau, Portugal, sempre foi estudar mesmo e muito. E eu passei a vida toda mesmo a estudar muito, porque o meu objetivo era ser médica, então eu tinha que estudar muito, tinha que estudar muito, tinha que estudar muito. Então eu acho que também, de certa forma, acabei por... Isto também já é a minha carga, né? A falar sobre esta questão mas acho que aqui é muito relaxado, pronto. O meio termo seria o ideal. A Mónica Valdé disse: o sistema português é o melhor, apesar de algumas falhas, dá mais importância aqui em França e como em Inglaterra. Sim, eu também diria que sim. Se eu hoje tivesse que votar, eu votava nele. Apesar das partes negativas serem muito pesadas, mas eu votava nele também. Porque eu acho que aqui também é muito relaxado. Há muitas lacunas.
A Vânia Fernandes disse, em termos de medicina é diferente. Para todas as áreas tens que fazer o geral primeiro e depois especializar, igual a Portugal. Estou a fazer Ok. medicina aqui no UK. Para Uhum. enfermagem é que tens que escolher a área logo no início, criança, adultos, Uhum. etc., limitando assim as suas opções. Ok. Obrigada, Vânia, por esclareceres. Pronto, isso eu não sabia, né? Eu sabia só da enfermagem por causa da minha prima. Eu não estudei cá, então não sei como é E que funciona o a sistema. medicina, então, a medicina são mais... Ainda bem. Então, meter a saúde das pessoas em risco é um bocado complicado, não é? É Ainda bem. intoxicar as pessoas com paracetamol. É o que fazem, basicamente. É o que fazem. Ora bem, já falamos sobre a saúde. Acho que já podemos mudar para o tema. Ok, Mais ainda tem mais. perguntas? Tem mais, sim. O Olivier Mendes disse: eu estudei em Portugal e França, mas o sistema português é muito melhor. Epá, não bem, não bem. É verdade. Pronto. Já votamos todos em Portugal. Reclamamos Yeah. tanto, mas pronto. Emigramos e coisa e tal, mas Portugal está aqui, está aqui. Reclamamos tanto, mas O olha. dinheiro são que está cansados, né? Os países é um bocado complicado. É. Temos aqui, olha, temos aqui o Abdul Baldé que está a falar italiano. Ui. Sempre cose Guiné-Bissau e Portugal é sempre pior. Abdul, vais ter que traduzir. Abdul, Eu falo muitas línguas, mas não falo italiano, infelizmente. Só sei dizer buongiorno e pero grazie. italiano es parecido con castellano, en portugués, mas no te entendió direito. Abdul, não estava para inglês, Ou crioulo ou eu português. português. Yeah, mas a coisa, italiano, Abdul, Pordano, Pordano, bom. Mas pronto. Abdul não consegues nos perceber. Não, eu acho que ele consegue nos perceber, mas nós é que não vamos. Ele é que não, se calhar, consegue se expressar em crioulo ou em português, que é para nós percebermos. Sim, mas acho que ele consegue nos perceber. Ora bem, já falamos sobre isso, já não tem mais nenhuma questão que nós agora vamos falar também dos produtos da Dieto. Sim, porque a Dieto tem uma marca de produtos. Ora bem, vamos mudar agora o tema. Vamos falar sobre well-being. Vamos para a parte mais interessante. A mais interessante, eu achei Muito mais interessante. Eu achei essa parte tão interessante. Sim, essa parte é pertinente, né? É mais importante do que interessante, percebes a diferença? Ok. Pronto. Sim. Já percebi. Agora vamos falar aqui sobre a Mir Cosmetic. Disse bem? A Mir Cosmetics, sim. Ok, a Mir Cosmetics. Ora bem, uma farmacêutica que tem a sua marca de produtos de pele e de cabelo, não é? Uhum, é isso mesmo. Então, Adito, como é que isso surgiu? Tu, com a cabeça nos estudos e coisa e tal, é medicina, não é farmácia, e depois é farmácia, e dentro da farmácia, olha... Não, a Mir Cosmetics veio muito depois dessa confusão toda entre farmácia e medicina. Como é que Em isso que ano surgiu? é que surgiu essa ideia? E como Olha, é que surgiu essa ideia? a Mir Cosmetics teve muitos influenciadores, pronto. Nós quando nos mudamos para o UK, eu e a minha irmã essencialmente, começamos a sentir a nossa pele muito seca. Muito seca. Então todos os cremes que nós usávamos não era aquela renovação constante, era precisar estar a usar creme a cada 2 horas, porque a pele ficava mesmo ressecada. Então, cerca de 1 ou 2 meses antes de virmos, estávamos a usar os cremes da Queen de Karité, a Jaka-sama, que tinha criado uma marca de cosméticos naturais em Bissau. Ok, por acaso nós não conhecemos ainda ela. Pronto. Só conhecemos a Katy. Só conhecem a Katy, pronto. A Já deve ter sido a primeira, se eu não me engano, não me lembro de ter visto alguém antes dela. Então eu quando estava em Lisboa,
Aí eu fiquei tão encantada com os produtos da Já que a minha mãe mandou-nos vir o creme, o esfoliante e também o óleo de café que ela tinha. Então eu já usava os produtos dela em Lisboa. Então quando nos mudamos para cá e comecei a sentir aquela necessidade de arranjar um creme que funcione, porque nenhuma porcaria estava a funcionar. E lembrando e pensando na Já, né? Então se calhar aqui posso dizer que a Já foi a primeira impulsionadora, mesmo que indiretamente. E pensei, então eu vou fazer um creme para a pele. Eu telefonei à minha mãe e disse à minha mãe, olha, manda-me karité. O que vais fazer com karité? Manda-me só, preciso de karité. Então a minha mãe mandou-me karité e foi quando fiz a primeira mistura. Isso foi para aí em 2017, se não me engano. Pronto. Depois, o grupo Guigui Crespo Natural também foi outro impulsionador. Porquê? Porque nós, nessa conversa e na partilha dos cuidados, a troca de receitas e troca de produtos e troca de coisas, também levou-me a tentar fazer produtos. Pronto, digamos assim, tentar fazer produtos para o cabelo. E o cabelo do Amir estava bastante seco. Todos os cremes que nós estávamos a usar no cabelo dele, era aplicar o creme, ficava hidratado no momento, após 2 horas ficava muito seco outra vez. Então o primeiro creme para o cabelo que eu fiz foi a pensar nele, foi pensar no cabelo dele. Foi uma mistura que eu fiz. Só para saber aqui, o Amir é uma criança? É. Tem quantos anos mais ou menos? Tem 7 anos agora. Tem 7 Fez anos. agora Ok. 7 anos. Então os produtos eram utilizados no cabelo de uma criança? Sim, o primeiro foi utilizado no cabelo do Amir. Pronto. Ok. A primeira misturinha caseira que eu fiz. Pronto, então aquilo começou a evoluir aos poucos. Fui fazendo uma coisinha aqui, trocando impressões com outras pessoas, inclusive com a Katy, com quem já falaste também. Pronto, e aquilo foi evoluindo, mas o que impulsionou realmente a criação da marca, que na altura a marca não existia, eu fazia os produtos, mas era só uma coisa, um entretenimento, né? Digamos assim. Eu inclusive tinha uma página que se chamava As Dicas da Adija. Eu lembro-me da página. No Instagram. Eu depois só mudei o nome para Amir Cosmetics quando registrei o business. Pronto, então eu partilhava lá os cremes que fazia tanto para a pele como para o cabelo e os meus penteados. Que eu na altura ainda tinha o afro, né? Foi antes de fazer as rastas. E partilhava lá as coisas. Mas depois fui para a Gâmbia, no ano passado, abril de 2018, e fui assistir a uma conferência sobre o empreendedorismo jovem. E conheci uma moça chamada Binta, que tem uma marca de cosméticos naturais. Eu vi, fui falar com ela, ela tinha muita coisa, tinha hidratantes labiais, óleos, cremes, esfoliantes. Eu disse-lhe, mas como é que tu fazes essas coisas? Ela disse, não, isto é uma marca que o meu pai já tinha criado há algum tempo, ele faleceu, então eu achei por bem dar continuidade a esse projeto que ele tinha criado. E eu perguntei-lhe o que é que ela fazia, quais eram as bases dela, né? O que é que, pronto, como é que ela conseguia fazer os produtos. E ela disse, não, eu fui aprendendo com o meu pai em casa. Ela já estava na faculdade, mas estava a estudar economia. E eu pensei para mim, mas se a Binta pode, eu que andei horas e horas fechadas em laboratórios a fazer estas coisas, e que já ando a fazer, né, estes cremes, a brincar em casa, eu vou levar isso a sério. Então foi naquela feira e foi aquela Binta que me deu, digamos assim, o impulso necessário para criar a marca em si. Porque eu já fazia os cremes, já fazia os óleos, já fazia muita coisa, mas era nunca, na minha cabeça, aquilo não era para dar um pulo, era só uma coisa que eu fazia em casa. Pronto, poupava dinheiro, tinha um creme que funcionava, que era o problema que eu estava a ter na pele, tinha um creme que funcionava, poupava dinheiro e divertia-me, digamos assim, né? A fazer os produtos em casa. Mas a partir daquele momento eu decidi que eu ia criar uma marca e que ia começar a olhar para aquilo de forma séria, como um business. Pronto, então comecei a trabalhar naquilo, mudei o nome da página de As Dicas da Adija para Amir Cosmetics. E Amir Cosmetics porquê? Porque o Amir é o meu bebê, é a pessoa mais importante do mundo, é a pessoa que me inspira, pronto, é tudo. O nome ficou tão giro.
Ai, Ai, a pessoinha é mais gira ainda, combina com o nome. olha, está a Pronto, representar então bem a marca. Então, a marca ele está bem está a representada. assistir, ele está lá na sala a assistir. Não aceitou aparecer, não é? Não aceitou, mas depois ele disse, ai tia, vais aparecer, eu também queria. Eu disse, agora já não entras, porque disseste que não vais, agora já não vais. Oh, Pronto, então dei o nome dele, porque pronto, porque sim, porque ele é a minha principal inspiração, digamos assim. Pronto, e o Amir Cosmetics posso dizer que é um negócio de família, porque é feito por mim, eu é que crio, né, a formulação dos produtos. caseiros, são produtos caseiros. Sim, eu é que no meu mini laboratório cá em casa, não percebi? Isso, os produtos são caseiros, não é? Os produtos são caseiros, até agora são 100% caseiros, são formulados por mim, são feitos por mim. Tenho uma equipa, né, uma mini equipa, mas a parte da formulação e do como é que se diz? E do manufacturing ainda sou eu, né? Neste momento tenho um web designer que trabalha comigo e um designer que são os brain, digamos assim, das imagens, daquela Está parte toda bonita giro. Está mesmo giro. Eu que estive no cria. website. Está mesmo Pronto, giro. Os o pacotes. website, a loja, eu fiz sozinha, digamos assim, né? Porque a Shopify Sim. tem templates disponíveis, né? A pessoa só tem que Não, não, preencher. mas a caixa onde os As produtos estão, ilustrações, sim, 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 sim. está tudo. E depois é chique, porque é simples, mas ao mesmo tempo, e eu adoro coisas assim, tipo O meu simples. designer é chique. Eu tenho um designer Yeah, chique, tipo, então tu olhas para aquilo, tipo, é pá, ele é isto é muito bonito. bom. Ele é muito bom realmente e pá, não tenho razões de queixa. Trabalha muito bem e faz as coisas como deve ser, da forma simples, mas cheia de vida, digamos assim. Portanto, são essas duas pessoas, são duas pessoas muito importantes. Eu não vou chamar os nomes aqui, mas são duas pessoas que me sustentam, digamos assim. Que às vezes, quando entro em stress, tenho que me salvar isto e aquilo, né? Pronto, para além dessas duas pessoas, né, o web designer e o designer, que vivem na Guiné, que eu acho que isso é A importante dizer, sério, que vivem na Guiné, para verem que a Guiné é cheia de no coisas balur, boas. no balur, Exatamente. está cheio de no balur. Tenho também aqui uma mãozinha, né? Digamos assim, uma mão de obra barata que eu uso e abuso. Ah, aqui que me ajuda na embalagem, na rotulagem, sempre que é necessário, sempre que. Já aprendeu a fazer muita coisa, já lhe ensinei como é que se fazem os sabões, ela já sabe fazer os cremes, os normais para o corpo, mas aqueles já um bocadinho mais complicados já. Não posso, ela ainda não, Não está ainda ainda não aprendeu a fazer ainda tens que dar um treinamento. 100%, por causa dos cálculos, né? Porque as, pronto, digamos assim, uma formulação é feita a 100%, né? Então, dependendo, se eu quiser fazer uma quantidade de 50 ml, eu tenho que saber fazer as contas exatas para continuar a obter os 100% nos 50 ml. Ok. Pronto, Havia, este cálculo é que ela olha, diz, foi faz a os cálculos química aí e a que eu depois só matemática, meço. a química e a Sim, matemática são ferramentas de ouro. são essenciais, é necessário saber as quantidades certas, porque, vou usar aquele ingrediente milagroso. Ok, aquele ingrediente é milagroso àquela quantidade. À outra quantidade ele já não é tão milagroso. Ele já deixa de ser milagroso, já pode até ser tóxico. Portanto, é necessário saber a quantidade certa e, neste caso, quando se formula-se sempre à percentagem e formula-se sempre a 100%. Então, é necessário saber no 100% que percentagem de cada ingrediente é que tem que se ter. Por isso é que a parte dos outros produtos que têm uma fase aquosa e uma fase oleosa é um bocadinho mais complicado ensinar outras pessoas que não têm essas bases
é realmente difícil conseguir fazer-los perceber como é que são feitos os cálculos, porque é preciso perceber os cálculos e perceber a lógica por detrás dos cálculos. Senão a pessoa não consegue fazer. Exatamente. Não consegue Adia, fazer. para a pele, quais são os produtos que estão disponíveis? Olha, cremes, esfoliantes, óleos e um sabão preto. E quais são os benefícios? Olha, o sabão, que é o que eu já tenho usado desde que o lancei, né? É muito bom porque, para além da base do sabão preto, que toda a gente sabe que é muito bom para a pele, o sabão preto quando for bom, né? Se não for aquele cheio de porcarias que às vezes nos vendem na Guiné e que só trazem problemas. Pronto. Eu uso, para além da base, uso o karité, que é a manteiga de karité, a manteiga de coco e o óleo de coco. Porquê? Porque geralmente os sabões, porque têm uma substância que se chama surfactante, limpam. É a única coisa que fazem, limpam. Então, quando limpam, removem toda a oleosidade da pele. Então, por isso é que geralmente, eu acho que toda a gente já teve essa experiência, quando se lava a cara com sabão ou o corpo com sabão, a pele fica muito seca. Logo a seguir fica mesmo muito seca. Então, a principal vantagem deste sabão é que, como tem emolientes como o karité, o óleo de coco e a manteiga de cacau, vai permitir limpar a pele de forma suave, porque não vai ressecar a pele. Para além desses três emolientes, também tem óleo essencial de tea tree e tem glicerina. E o óleo essencial de tea tree é um excelente desinfetante. Muito bom, ajuda a combater, por exemplo, pontos negros, pessoas com pele acneica, ajuda a combater, porque vai ajudar a combater os fungos que causam o acne. Também é muito bom para combater a oleosidade. Portanto, o sabão é TDB, como eu costumo dizer. E até aqui os feedbacks têm sido muito positivos. As pessoas que já usaram adoraram. A minha tia, por exemplo, no início disse: mas não faz espuma. Mas não faz espuma. Será que lava? Será que limpa? Não faz espuma. Faz, só que não faz aquela quantidade de espuma que as pessoas estão habituadas a ter quando lavam, né? Porque as pessoas estão habituadas a que um produto que vá lavar ou que vá limpar faça muita espuma. Se não fizer espuma é porque não está limpo. Mas não. Mas para tomar, podemos utilizar para tomar banho. Para o corpo também, sim. Nós também utilizamos para o corpo. Ok, sim. Não fica um bocadinho estranho, estás a lavar o corpo e não está a fazer muita espuma. Mas faz espuma. Faz. Faz, só não faz aquela coisa. Yeah. Okay. Mas faz espuma, sim. E em relação aos cremes, quais são os cremes que... Olha, os cremes, por acaso comecei a falar e depois não concluí. Temos 4 cremes que são mesmo cremes fantasia, tens aí digamos assim. Que possas mostrar? Agora no sítio onde eu estou, deixa-me pensar. A minha irmã pode trazer. Marco, como eu sei que estás aí a ver o direto, podes trazer os cremes, por favor. Olha, já agora, irmã da Dieto, eu também buscar o creme para ir por mostrar. Traz um ou dois dos que estão no frigorífico. Irmã da Dieto, mantenha. Traz os labelos também. Sim, mas eu tenho aqui uns em stock, mas pronto, estão sem rótulos. Mas estão, okay. Tenho aqui uns em stock. Pronto, tenho uns 4 que são cremes fantasia. Porquê que eu os chamo de fantasia? Porque são cremes com sabor. Que é uma coisa que eu, por natureza, não sou fã. Porque eu não gosto de cheiros em cremes. Eu, para cheiros, uso perfumes. Então, para creme, tem que ser o mais natural possível. Mas eu tenho um de limão, chocolate, morango e laranja. Por isso é que eu lhe chamo creme fantasia, porque tem assim esses sabores. Mas o creme de limão, acabei por ficar fã. Porque deve ser por causa da acidez. Não, acaba por não ser propriamente aquele creme sabor. Então, acho que deve ser pelo efeito ácido de limão. Acaba por ser bastante refrescante. Sim, o limão faz muito bem. Eu adoro o óleo essencial de limão. O meu óleo preferido também dos óleos que faço é o óleo de limão. Gosto muito, porque o óleo essencial de limão também é desinfetante, também limpa,
também mata bactérias, fungos, é inclusive o óleo essencial de limão até é utilizado para fazer limpezas domésticas, principalmente na casa de banho, sim, sim. Ah, sério? Essa eu não Sim, sabia. os naturalistas usam muito óleos Falando essenciais em para fazer natural, limpezas em casa. és vegan, Não, adoro carne. mas os teus produtos são. Mas os produtos, sim. Ok, fala-nos lá um pouco sobre isso, porque nas pesquisas aqui sobre ti, Uhum. etc., e sobre os produtos, vi lá algo assim, eu fiquei, Os mas pô, produtos são, mas eu não, eu como muita carne. Pronto. ok, os produtos são, ok, ok, então os produtos Sim, são, os produtos são porque, pronto, o objetivo da criação é mesmo. Quando pensei no business, quando pensei na marca, pensei numa marca que pudesse fornecer tudo o que uma marca famosa já tem, mas de forma natural, usando extratos vegetais, ou seja, extratos de plantas. Então, os meus ingredientes são todos de um fornecedor certificado, cá no UK, que tem garantia de que os produtos são naturais, são orgânicos, são de origem vegetal. A única coisa que eu não compro cá, o único ingrediente que eu não compro cá é a manteiga de karité, que essa eu faço mesmo questão que venha da África, porque eu a pura. gosto daquela, trazer Não, é aquela, pura. a trazer a África para o business. Então, a manteiga que eu tenho usado, ela vem de Burkina Faso. E essa manteiga de karité ela é mesmo pura porque ela é usada lá para a cozinha. Ok. Então, ela é mesmo daquela mais pura porque eles inclusive utilizam para cozinhar. Então, é esse karité que eu tenho usado. Desde dezembro só tenho usado esse karité do Burkina Faso. Quando fico sem Trocaste o nosso stock, karité pelo do Burkina Faso? o Isso é nosso, o nosso, o nosso, o que as pessoas têm acesso não é bom. Porque eles, antes de o trazerem à venda, eles metem muitas impurezas lá. Por isso é ah, que geralmente as pessoas, os guineenses, dizem que o karité cheira mal. é muito Porquê? forte. Mas o cheiro Porque, natural não é assim. não, o bom karité não cheira mal. Tem o seu cheiro característico, sim, da noz, mas não cheira mal. Mas o nosso da Guiné realmente cheira mal. E eu agora percebo, agora que eu conheço o bom karité, é que eu percebo que sim, que realmente o nosso karité cheira mal. Porque não é puro. Eles metem, eu não sei o que é que eles metem, mas aquele karité, a maioria que se vende no mercado bandi, não é puro. Por isso mesmo é que cheira mal. Ou se calhar O karité. depende dos países. Cada Sim, país tem um cheiro diferente, se calhar. sim, 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 sim. Há essa diferença também Por exemplo, os carités entre os daqui que tipos. vendem, não sei se misturam muita coisa, mas é muito claro. Sim, mas esse é o refinado. Ah, ok. Por isso é que vês aquele branco, não Uhum. tem cheiro O nenhum. nosso é tipo Pronto, amarelo, mais amarelado. exatamente. Mas esse é o refinado. Ainda sofre uma alteração química antes de ser. Ah, já não é o Mas puro. é, mas é bom. Não, não deixa de ser puro. Simplesmente, como é que eu hei de explicar? Passa por um processo que até ajuda a remover impurezas. Não, não deixa de ser puro, só que pronto, é um karité refinado, lá está. Não é aquele bruto, a matéria-prima bruta extraída diretamente já da planta, do noz, da noz, aliás. Já sofre depois mais um outro processo químico. Digamos que é lavado. Por isso é que Ok. fica com aquela cor e fica sem cheiro, fica. Mas continua bom, continua bom. Mas eu não Então uso. removem certas substâncias lá para ficar assim. Impurezas. Ah, Sim, sim, ok. sim, 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 sim. Ok. Sim, E porque a em a relação. extração normal, da forma como é feita em África, a extração normal, o karité pode sim realmente ter certas. Mas quando digo impurezas, não quer dizer que seja algo nocivo ou tóxico, mas são, por exemplo, pequenas coisas que podem ficar, raízes de plantas, Uhum. ou a própria semente não ficar bem triturada e na manteiga ainda se sentir um bocadinho da noz. Não é que seja assim algo Ah, ok. tóxico, algo grave, assim. Sim. Tu também vendes esfoliantes. Sim, também. Esfoliantes. Tenho 3 sabores também. Uhum. Esfoliante de café, que é muito bom para combater a celulite. Eu ainda me lembro quando estava a pensar na formulação daquele esfoliante, lembro-me de um creme de café que chegámos a fazer na altura da faculdade, e que era tudo, estávamos todos
muito entusiasmados com aquele creme por causa do efeito da celulite, então era um creme de café. Então o esfoliante de café é muito bom, porque ajuda a combater a celulite, ajuda a aumentar. O esfoliante, no geral, a sua principal função é remover as células mortas, né, da pele. E permitir, por exemplo, que A se circulação. vais aplicar algum produto, que a sua absorção seja mais rápida. Porquê? Porque melhora a circulação sanguínea, naquele momento, instantaneamente, o que permite ter uma maior irrigação, o que vai facilitar a penetração de qualquer produto que utilizes após isso, né? Sem contar que remove as células mortas e que é recomendável realmente nós esfoliarmos a pele de vez em quando, uma vez por Sim. semana. Só uma vez. Para... Sabes que nós geralmente, quando dizem já uma coisa faz bem, já queremos já usar já quase todos os dias para ter o efeito. Não, todos os dias não é recomendável também, todos os dias, porque é agressivo também, se formos fazer todos os dias. Há realmente esfoliantes muito softs, né? Que se fores viciado em esfoliantes já deves ter experimentado. Uns esfoliantes para a cara que são muito softs, que são feitos em modo creme, que são recomendáveis usar diariamente, que não vão ter nenhum efeito nocivo, mas os que eu faço não. Não são para uso diário. Aquilo é tiro e queda. Não são para uso diário. Eu uso uma vez ou 2 vezes por semana, mas recomendo o uso uma vez por semana. E por enquanto é só corporal. Já me perguntaram, e para a cara? E para a cara, por exemplo, eu digo, eu às vezes uso na cara, mas eu sei como usar na cara para não causar problemas, porque é realmente agressivo para a pele do rosto, que é mais sensível, que é mais fina. Então a pessoa está mais... Normalmente dizem que... normalmente dizem não, é um facto, né? Que não devemos usar o creme do corpo para a cara. Mas aqui conversando aqui, né, a maioria, o que é que nós e depois a corpo não está me tentando, o rosto não está me tentando. Ou seja, aquele que já dá para tudo, é óleo para o cabelo, já dá para a cara, já dá para o corpo. Exatamente. Eu também faço isso, contra mim falo. Contra mim falo, eu também faço isso. Eu tenho um problema com a pele da cara porque é mista. E a pele do corpo é seca. Então eu no corpo eu besunto-me, literalmente, mesmo. Uso muito creme todos os dias, após o banho, 2 vezes ao dia, uso muito creme. Tento sempre manter a pele muito hidratada. E uso o mesmo creme para o rosto, só que uso numa quantidade ligeiramente menor. É o que eu faço. Contra mim falo. Né? Não é o recomendável. Às vezes sim, contra mim falo. Mas... É que realmente, quando nós vemos a venderem creme de mão, creme de achamos, isso é tudo picuinhices, para que é preciso? Mas é. Exatamente, mas faz diferença, sim, faz diferença. A camada da pele é diferente Exatamente. em áreas do corpo. Exatamente. É isso. Então, olha, dos cremes temos esses 4. As crianças adoram o café, o chocolate e o morango. É óbvio, não é porquê? Por causa das cores, dos sabores, pronto. Depois temos um creme que foi feito especificamente a pensar em bebés e em adultos que tenham problemas sensíveis como eczema, psoríase ou alguma outra sensibilidade na pele. Pronto, temos um creme específico para isso e temos um creme para grávidas e crianças. Então temos o Mommy and Baby e temos o Baby Cream. Esses 2 são assim uns cremes especiais. Eu digo que eles são especiais porque os ingredientes que eu uso na mesma o karité, pronto, as outras, mas os ingredientes usados nesses cremes são mesmo os orgânicos. Por isso é que o meu slogan é Natural and Organic, porque tu podes ter um produto natural, mas que não é orgânico. Então os ingredientes para esses 2 cremes são mesmo os orgânicos, porque o Baby Cream é mesmo recomendável para bebê à nascença, então tem que ser o mais saudável possível, o mais puro possível. Acho que a irmã não nos viu. Eu acho que não também. Eu vou lá. Eu posso. Vamos. Espera aí, isto para não cortar. Pronto, então os cremes de pele que nós temos são esses. E depois temos um. Ih, está muito barulho. Espera aí. Está muito barulho.
Só um instante. Amir, segura isso. Só um instante, já volto. Sim, it's ok. Olha, podem fazer perguntas. Anda, vem que a comigo. vai responder. Aproveitem e façam as vossas perguntas, que daqui a bocado também vamos ter que terminar. Este direto hoje foi longo, foi muito interessante. Descobrimos novas coisas na área da saúde. Amir! E sinceramente, o direto hoje foi muito interessante, muito produtivo. Pronto. Desculpem-me lá, já estou a voltar. Tive que pedir ajuda ao Amir. Amir, anda lá. Pronto. O famoso Amir. Amir, queres dizer olá? Ok. Hi. Não precisas dos meus fones. Anda. How you doing? How you doing, Amir? Olá. Podes falar. Olá. Ele fala português. Ok. Fala português, fala crioulo. Olá. Olá, Amir, está tudo bem? Sim. Como é de corpo? Como é que está? Bem. Está direito. E olha! Amir! O cara perguntar agora como é que isso está. Como é que você está? A Lili Nangenha está direito, tá? Olha, parabéns para a Bumarca. Parabéns para a parabéns para a Bumame, para o trabalho. Bom, pega tempo, pá. Na porta de Obrigado. Sim. Sim. Férias, e quem? Sim. Ok, bom, aproveita para férias, bom. Tá bem? E para a porta direito, tá bem? Tá bem. Tá bem, beijinhos. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, olha. Não tem rótulo. Estava no frigorífico, pronto. Eu só ponho mesmo rótulo quando tiver a sair. Então tenho aqui este é o Leave-In para o cabelo. Gosto muito deste produto. Ele só é recente também, é recente, foi lançado recentemente. A linha para o cabelo que tem shampoo, tem este leave-in e tem um condicionador. Gosto muito deles. Também foram feitos a pensar no Amir mesmo, porque o cabelo dele faz, quando apanha água, é uma coisa complicada. Então, para desembaraçar, e ele gosta daquele cabelo. Matá-lo naquele cabelo. Pronto. Então, foi mesmo a pensar no cabelo dele. Então, a linha é mesmo muito boa. O shampoo não resseca o cabelo, que é uma das coisas. Também faz shampoo. Shampoo, condicionador, leave-in, óleos, então cremes. A gama inteira. Tenho. Não tenho aqui todos, infelizmente, não tenho aqui amostras. Mas no website. Pronto. Está lá tudo. Vou-vos mostrar só aqui. Os sabões. O sabão. Olha, por acaso, é parecido com o sabão que eu uso para a cara. Esse sabão é muito bonito, hein? É bonito, né? Aspecto. Tem um bom aspecto, né? Pronto, então o que mais é que nós temos? Pronto, temos esfoliantes, temos óleos, temos já cremes. Tem alguma coisa assim, pastrias? Olha, para é estrias, dos nossos problemas. perguntam-me sempre o problema das estrias é que após instalação é muito difícil remover. Muito difícil remover. Mesmo com um creme vos diga que vai mesmo remover as estrias a 100%, é preciso um uso contínuo durante muito tempo. Por exemplo, a minha irmã, que já está a usar os cremes já há 2 anos, ela realmente, nós estamos a ver que as estrias dela reduziram bastante. Mas lá está, olha a consistência. 2 anos. Agora, os cremes funcionam de modo preventivo. Ou seja, para as grávidas, uma grávida de 1 mês ou 2 meses, começar a usar o creme a partir do momento antes das estrias se instalarem, vai ajudar a prevenir o aparecimento das estrias. Ok. Mas lá está, atua em modo preventivo.
não tem garantias após a instalação da esteria. Lá está, reduz, mas reduz com muita consistência, com muita insistência. Não é um processo É assim, logo imediato. tiro de queda. Sim, não é um processo. Mas o Karité, ele é mesmo conhecido internacionalmente por ajudar a combater estrias, manchas na pele, inclusive cicatrizes, né? Mas lá está. É um processo, não é milagroso. Não é de um dia para o outro. O único milagre que eles fazem é mesmo a hidratação. Aí sim, a pele fica mesmo muito boa, muito hidratada, nutrida e nota-se mesmo que está saudável, que é bem cuidada. Aí sim. Exatamente. Adieto, os teus produtos estão disponíveis online. Isto significa que qualquer pessoa que tenha Qualquer um. cartão Visa, nem todos têm Ou acesso não. ao cartão Visa. Ou não. Há outros métodos de pagamento. Também podem pagar pela PayPal, pela Google Pay, Mas aliás. a PayPal não, quando faz a tua conta de PayPal, não tens que associar a tua conta do banco? Anyway, yeah, you're right. Quais estão online Sim, claro, tens razão. Eu já estou aqui a pensar, eu às vezes uso a PayPal, não uso o Não, coisa, mas mas quando pronto, já estás a está, digitar, já está associada. já está tudo Sim, associado. sim, Mas tens depois, razão. nestes casos, tu, por acaso, porventura, há casos que vais ao correio e envias? Sim. Casos extremos? Sim. É o que eu mais faço. Ok. Aliás, é o que eu faço. Porque as pessoas quando fazem a encomenda Mesmo quando online, fazem online, sim. eu é que tenho que enviar os produtos, né? Yeah, exatamente. Pronto, geralmente não sou eu que faço o envio, é a segunda mão que faz o envio, porque eu geralmente estou a trabalhar durante o dia. E os correios aqui, enquanto eu estou a trabalhar, eles também estão a trabalhar. Quando eu saio de trabalho, eles também saem, né? Então, geralmente é a minha irmã que faz os envios, é ela que trata assim mais dessa parte de E tu empacotar fazes coisas entregas para todo o lado? para todo o lado. Sou pai Quais são os Guiné que ainda países não consegui. quais são os países que mais os clientes de Olha, qualquer fora do mais? UK, pronto, o UK é o principal, né? Mas fora do UK, já enviei para Portugal, já enviei para França, já enviei para Suíça. Eu não sei se aquilo é Suíça ou Suécia. Sweden. Ok. Da Já Suécia. enviei para... É Suécia, mas já enviei para a Suíça também. Já enviei para a Alemanha, já enviei para mais Ok. aonde? Para a Europa, Sim, para a para a Europa, Europa. pronto. Para a Europa vai para qualquer Mas sítio. para o nosso país já é um bocado mais complicado, né? Isso Para tem que ser já Bissau, encomenda. para Tia Bissau, Lebande. as ginásticas que temos feito é mesmo essa, tia Lebande. Quando há alguém que tem alguém que vai, ou que conhece alguém que vai, por exemplo, uma vez já enviei para Londres, porque a tia ou a amiga de uma cliente ia viajar de Londres para Bissau, então enviei para Londres e essa pessoa levou. Mas geralmente é via Lisboa. Envio para Ok. Lisboa e depois de Lisboa, já de Lisboa para Bissau é mais fácil. Mas Ok. pronto, o Adieto. que eu ia dizer? Ia dizer uma coisa que agora já não me lembro. Esqueceste o que é que ias dizer. Vamos aqui ver algumas questões. Sim. Antes de terminarmos, vou ver por aqui, que é mais fácil. Ok. Eu acho que eu estou a ouvir a minha voz. Estás? Oh, não me digas que já começou. Pronto. Ok, eu comprovo a qualidade da Mir Cosmetics, o esfoliante, o óleo de limão e o creme de cabelo e pele nota 1000. Olha, Quem é? Mónica Baldé. A Francolina José Fernandes disse como posso encomendar. Acho que já esclarecemos isso online. Online, Francolina. O que eu faço também, às vezes, que há pessoas que não confiam ou não sabem como fazer compras online, entram em contacto diretamente comigo. E eu envio uma pré-fatura, que é para a pessoa fazer o pagamento, ou pelo menos para a pessoa ter noção de como é que faz o pagamento e depois fazem o envio. Ok. Onde é que está? O José Baldé disse o creme de cabelo é muito bom. Sim, aquele que ele roubou. E nem José Valdé é o meu roubou. primo. Roubou! Primo
contar com É tanto muito apoio. bom, sim, maninha, é muito bom. Olha, eu trouxe coisas e não vos mostrei, deixei no bolso. Tinha aqui umas amostras do creme de chocolate Oh, e do that's de so cute. morango. That's so cute. Yeah. São umas amostras que eu tinha feito para um evento em Londres que não aconteceu, pronto. Tinha aqui em Oh, casa. oh. Olha, a Rosalda Brandão disse, já usei o produto dela e é muito rico, gostei muito. Alice Frade disse, Alice, quando uma demonstração em Lisboa em Lisboa. em Bissau. Brevemente, Alice, brevemente. Em Bissau sim, porque em Bissau, o que aconteceu em Bissau? Em Bissau já fiz uma pequena apresentação em dezembro, mas não foi assim, foi até antes de registrar a marca oficialmente, mas eu já lhe chamava Amir Cosmetics, em dezembro, mas ainda não fiz nenhuma apresentação assim oficial da marca em Bissau, em Mas Lisboa, este nada ano as disso. Gigi Crespo e Natural, vocês vão estar lá em Bissau, não é? Vamos ter a Vais lá segunda ter edição produtos. do, claro, Tá? vamos ter a segunda edição do Unha Cabelo, Unha Identidade, então sim. A Amir Cosmetics vai lá estar, se Deus quiser. Então podemos dizer que vamos ter uma demonstração em dezembro. Vamos, sim. Ok. A Dieta, olha, muito obrigada pelas dicas da Adija, que já não existe, né? Mas hoje deste-nos muitas dicas aqui sobre a saúde. Foi um direto muito rico, muito interessante. Muito obrigada pelas dicas. Tinham muitas coisas que eu também não tinha noção, né? E muito obrigada pela tua disponibilidade, por teres estado Obrigada aqui. eu. Vamos ficar à espera do contacto da doutora, Da doutora Aminatu, sim. para vir aqui esclarecer alguns Sim. assuntos sobre saúde, visto que ela está mais Principalmente sobre a área farmacêutica, que é onde ela trabalha. exatamente. Sim. E acho que seria uma mais-valia para nós, principalmente saber mais sobre o estado da Sim. Guiné-Bissau nesse aspecto. Uhum. E olha, muito obrigada pelo teu tempo. O Amir continua a ser assim este pequenino, saudável, lindo, fofo, que abrange, Obrigada. cresça, porque o nome tem um nome muito forte. Amir Cosmetic Like. Amir em Swahili, que é a única língua africana que agora é oficial, significa príncipe. Oh, that's so cute. Em Ruanda. É mais por causa da conexão com o Ruanda, então quando tivemos a ver os nomes, vimos que em Swahili, porque queríamos um nome africano e tinha que ser assim, um nome forte. Então tivemos a ver e em Swahili era a única língua que já estava mais ou menos bem estruturada e que se podia considerar, pronto, uma língua oficial, porque já se falava fala-se, aliás, em vários países da outra zona lá da África, Quênia, Ruanda, essa zona toda. Então, olha, escolhemos esse nome por causa disso. Não, mas o nome mesmo em si do produto. Yeah. E depois, tipo, quando dizes, tipo, soa mesmo, like, oh. É chique. You know? Ok, olha, muito obrigada. Olha, obrigada. Obrigada a ti, a vossa equipa, a Nobalur. Pronto, só para dizer às pessoas que temos uma página no Instagram e no Facebook, né? Também as duas páginas chamam-se Amir Cosmetics, tanto no Instagram como no Facebook. É só entrar em contacto.